Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Esse é o canal do Amendoim Amador. Eu sou o Marcelo Jesus e tô aqui para conversar com vocês sobre a classificação do Verdão. Passamos para quartas, mas jogando muito mal. Vamos conversar um pouco sobre isso? Bora lá. Pois é, meu amigo. Passamos para as quartas de final, mas olha, tava sentindo o cheiro da parmeirada. Tava com cara de que tava pintando uma classificação como a gente já tinha caído lá em 2018 para eles também nas oitavas, mas dentro de casa e com palhaçadas do Daverson. Mas nunca perdemos no Paraguai e continuamos sem perder. Passamos para as quartas. Vamos conversar um pouco sobre as estatísticas do jogo, sobre jogador a jogador, porque, olha, na verdade eu queria ter feito um vídeo lá atrás no jogo de empate, mas eu queria ver realmente o que ia acontecer e trazer algo mais palpável, vamos dizer assim. Não dava para perceber se era realmente um início de crise, como é que a gente estava, mas hoje acho que já dá para a gente ter um papo um pouco mais consolidado sobre o futebol do Verdão. Então vou compartilhar com vocês a tela aqui. Palmeiras ganhou de 1-0 no jogo de volta, com um empate em 1-1 no jogo de ida no Nubank Park. Acabamos passando. E aí, eu não sei qual foi a impressão de vocês, vamos colocar aqui nas estatísticas. E eu não vi as estatísticas antes, então não sei se ela vai confirmar ou não o que eu vou dizer. Mas aqui, quando a gente coloca nas estatísticas do primeiro tempo, né? Foi um jogo muito ruim, né? E pelo menos para mim foi um jogo assim, bem fraco das duas equipes. O gramado parecia aguentar bem a chuva, mas também muita chuva acaba, de alguma forma, atrapalha, né, o desempenho da galera. Não sei se pode dizer, se pode colocar tudo na chuva, mas jogo muito feio. Ninguém teve chances claras, muito picado o jogo, muita faltinha. Não teve um grande número de faltas, né? Mas o jogo parecia meio amarrado. Os dois times erravam muito passe no meio de campo. Não teve chances claras para ninguém. O começo do jogo do Palmeiras eu achei terrível, terrível. O Carlos Miguel tá claramente sem confiança. E aí vamos até voltar aqui para as formações, né, e discutir jogador a jogador. O Carlos Miguel, para mim, claramente sem confiança. O começo do jogo dele foi horrível. Demos sorte de não ter acontecido nada. Já o trio de zaga ali, o Murilo, ele tá destoando já faz alguns jogos. Sei que até na transmissão o pessoal tava falando que ele estava improvisado pela direita, quando tá na marcação e depois na saída ele vira ali um zagueiro pela direita, né? Mas não é possível que o Giai não consiga ser melhor do que isso na lateral. A gente tá jogando sem lateral hoje. O Alan meio que ajuda o Murilo no apoio ali e um cobre o outro. A junção dos dois gera um lateral ali pela direita, vamos dizer assim. Mas eu particularmente não gosto dessa formação. Não que eu sou contra os três zagueiros, mas nessa formação acho que não dá. Acho que o Murilo tá muito abaixo. Eu gosto do futebol do Barbosa, acho que o Barbosa tem jogado bem, é um zagueiro firme, e não que o Gustavo Gomes não seja, mas ele é um pouco sujo, vamos dizer assim, e falta um pouco disso no Palmeiras. Ele é um zagueiro que incomoda. Quando ele estava no Botafogo, ele me incomodava quando jogava contra a gente. E agora eu tenho a sensação que o Palmeiras provoca isso no adversário com o Barbosa também. O Gomes anulou o Vegete nos dois jogos. O Vegete não estava no lance do gol, mas quem deu o gol mesmo foi o Carlos Miguel. O Gomes, absurdo, faz o gol. Ele entende o que é o Palmeiras, ele entende o que é uma Libertadores. A entrevista dele demonstra isso. Não é no futebol, vai na raça, vai de algum jeito. Palmeiras vai classificar, e ele é o espírito disso. Para mim, pareceu o único jogador que realmente entendia isso dentro de campo foi o Gomes. Não só nesse jogo, né? O Palmeiras tem. Fazia 4 jogos que o Palmeiras não ganhava, e a sensação que eu tinha é que dentro de campo só o Gomes me representava. E o Flaco algumas vezes, mais ninguém. Todo mundo muito desligado. E hoje, mesma percepção. Até o gol, né? Falando de primeiro tempo, meio que falando dos jogadores também, até o gol do Palmeiras, o time estava muito nervoso, não conseguia encaixar nenhuma troca de passe. Todo mundo que pegava a bola corria pro gol tentando resolver sozinho. O Alan pegava pela direita, corria até sofrer a falta. O Flaco pegava a bola pelo meio, corria até sofrer a falta. O Roque pegava a bola pela esquerda, corria até sofrer a falta. Ninguém trocava passe. O Arias errando
tudo. Tem vindo muito mal nas últimas partidas do Arias também. Voltou bem, parecia voltar bem da Copa, mas de repente despencou de performance. E, se eu não me engano, parece no jogo ele até recebeu o prêmio de melhor jogador. Se foi isso mesmo, pra mim, totalmente errado. Tinha que ser o Gomes, né? Bom, mas o trio de zaga, o Gomes ele sustenta muito, ele mascara muito a deficiência dos outros. Eu não gosto dos três zagueiros, acho que o Murilo tá abaixo, então daria para testar um outro zagueiro, se for jogar assim, né? Talvez o Fux ou o Benedetti, mas eu acho que o Benedetti tá um nível abaixo ainda, mesmo do Murilo mal. Eu acho que o Benedetti é abaixo. Ou o Giai. O Giai é muito bom defensivamente. Se é pra ter um cara postado na zaga lá, deixa o Giai, porra. O Giai tava na seleção argentina, não é possível que esse cara não consiga jogar na lateral do Palmeiras. E eu vou falar disso para um outro jogador que vale a mesma questão. O Abel, às vezes, ele parece muito teimoso, cara. Muito teimoso. Ele não muda de ideia e ele insiste até não ter como ele mudar. Até ele ficar exposto demais. A gente já viu isso acontecendo com o Hendrick, né? Lá no, naquela vez que a gente perdeu pro Boca, ele colocou o Hendrick nos acréscimos, ele dá o segundo tempo, acho que pro Kevin jogar, que jogou muito pouco e logo foi pra Europa, tá estourando na Europa, inclusive, grande jogador do Fulham. Bom, vamos ver até onde o Abel vai levar esse time nessa escalação, né? Já o meio de campo, o Alan, eu não achei um jogo tão ruim dele, mas ele não conseguiu criar nada. Ele foi realmente anulado pela defesa do Cerro, criou poucas chances, sofreu muita falta também, mas ele, apesar disso, defensivamente ele foi muito bem. Ele roubou muitas bolas, ele voltava para ajudar o Murilo na marcação. Então, em termos de energia e tentar ajudar de alguma forma, eu acho que o Alan fez até uma partida razoável. Marlon Freitas apareceu pouco no jogo, acaba tomando um amarelo num lance que para mim nem era para amarelo, mas inclusive vindo de um lance que era uma falha do Murilo, que gerou toda uma situação ali. Mas, né, vou dizer que ele jogou meio termo, não prejudicou. O Evangelista é engraçado. O Nivaldo Prieto, na transmissão, ele fala que o Evangelista não estava num dia tão feliz. Porque logo antes de falar isso, o Evangelista tem uma saída de jogo errada e depois ele tá envolvido num outro lance que o Palmeiras perde a bola. Mas eu acho que ele foi muito bem. Lógico que ele não tem a qualidade do Andreas, mas ele não prejudicou. Ele foi bem na marcação, ajudou bastante. Ele conseguia muitas vezes aliviar o meio de campo. O Palmeiras saía muito troncado, muito corrido. Ele voltava, acalmava o jogo, distribuía. Era um papel que talvez até o Marlon Freitas podia ajudar ele, mas eu não vi o Marlon Freitas fazendo isso. Eu senti que estava muito no Evangelista e para mim fez um bom jogo. Gostei do jogo do Evangelista, é um reserva muito útil para a equipe do Palmeiras. O Piquerez tem, para mim, tá abaixo, faz alguns jogos também, não voltou bem da Copa. No jogo passado que até o Palmeiras perdeu, eu fiquei muito feliz quando o Abel faz a troca, colocando o Arthur. Eu falei, caralho, será que ele ouviu a gente, né? A maioria da torcida, muita, não vou dizer a maioria, mas uma parte da torcida pedia o Arthur no lugar do Piquerez. E eu não achei que o Piquerez fez um bom jogo. Ele, no jogo mesmo com o Fluminense, ele, no lance acho que do segundo gol, ele dá um carrinho no zagueiro que vai fazer o cruzamento, tá a uns 3 metros do cara. Não faz diferença nenhuma o carrinho dele, era só pra ele sair na foto e achar que tinha tentado alguma coisa. Mas, voltando ao jogo do Cerro, ele não comprometeu, mas ele não fez nada. Pra mim, ele não fez nada. Não participou em nada, não me chamou atenção de forma alguma. Partida razoável, né? Vamos dizer assim. Razoável não, porque pra mim, razoável é o cara se propor a jogar. Ele não prejudicou o time. O Arias, ele dá assistência pro gol, mas o PVC faz um comentário acerca dele durante o jogo que é perfeito. Ele tenta fazer várias coisas, mas na hora H, no momento chave do lance, ele tá sempre um pouco abaixo. Ele nunca consegue fazer a jogada acontecer como ele parece que ele quer, né? E a torcida também. Mas parece que alguma coisa não acontece. Ele é um pouco abaixo assim de ritmo, não sei. Não gostei da partida do Arias, mas ele dá assistência, ele participa de alguma forma ofensivamente, né? O Vitor Roque, visivelmente fora de ritmo para mim, ele deveria ser banco e o Maurício titular. O Maurício volta muito bem. Eu sou um crítico ferrenho do Maurício,
Quem assistir meus vídeos mais antigos aí vai ver que eu pegava pesado com o Maurício. Mas para mim hoje ele precisa ser titular, tá? Em excelente fase. Desculpa, Maurício, pelo amor de Deus. Tô aí na fila de desculpa, critiquei mesmo. Mas hoje eu tô na guerrilha por vocês, tem que ser titular. Mas o Vitor Roque, apesar disso, eu acho que não fez um péssimo jogo. Ele mostrou muita luta. Quando ele meio que tava para sair, parece que ele se desesperou e quis fazer mais coisa e começou a brigar e tentar ir para cima. Mas não aconteceu. Não aconteceu o gol do Tigrinho. Vai ter que pegar ritmo, né? É benéfico para ele jogar e tudo mais para pegar esse ritmo. Tudo bem, eu acredito nisso. E lá atrás, quando ele ficou vários jogos sem fazer gol e a gente acreditando nele até que ele desencantou, eu também acreditava. Mas é que eu acho que hoje o Maurício ele tá fazendo por merecer ser titular. Não tá na situação de que o Palmeiras tá. Nossa, não tem ninguém para ser atacante. Contratamos esse cara, vamos deixar ele jogar até acontecer. Beleza, tô lá com ele. Mas hoje não. Hoje tem o Maurício. Quando não tinha o Maurício, tinha o Sousa, que para mim tá voando também. Uma pena ele ter lesionado. Tem jogado demais. É o único jogador que, para mim, junto com o Gustavo Gomes, tem se salvado nas partidas. É o Sousa, mas sofreu mais uma lesão aí, né? Ele tem sido minado por essas pequenas lesões. Isso tira um pouco de ritmo. A mesma coisa com o Felipe Anderson, que começa a engrenar e lesiona, começa a engrenar e lesiona. Aí fica difícil, né? Mas é uma partida mediana do Tigrinho, não vou reclamar dele aqui não. E o Flaco também, ele tenta, não que tá na mesma situação do Tigrinho, o Flaco tá muito bem. Mas hoje não apareceu, não aconteceu. Não vi o Flaco fazendo nada de diferente, tentou algumas coisas ali no meio de campo e foi muito bem anulado pela defesa do Cerro. Quem entrou aqui, Maurício teve uma chance muito parecida com o lance do gol dele no Fluminense, né? E acabou desperdiçando, mas não comprometeu. O Murilo não comprometeu também. E todos os três aqui entraram no finalzinho, né? O Pacheco entrando num jogo desse para talvez dar um pouco mais de experiência, apesar de ser 6 minutos só, nessa, quanto de experiência isso conta para o jogador, mas é um jogo de Libertadores, né? Ele entrou nos 6 minutos de acréscimo, que era a pressão do Cerro e tudo mais, e ele estava ali. Um bom teste, vamos dizer assim, para o Pacheco. O Jai, que entrou no lugar do Alan ali meio que para recompor, e o Martins, que tem entrado sempre. Eu gosto do Martins, tá? Para ser banco, compor elenco, como ele tem feito para mim, tá excelente. É um jogador de bom nível para mim. Inclusive, no último jogo contra o Fluminense, ele tava jogando uma bola. Eu achei que ele tava jogando muito bem, cara. Teve um domínio absurdo que ele teve no meio de campo. Depois eu vou até recuperar o lance para tentar fazer um corte para shorts. Absurdo o domínio dele. E quando ele saiu, o Palmeiras meio que desmanchou, né? Entendeu? O Abel tem as loucuras dele, às vezes ele acha, parece que um acerto na loucura, e aí ele mesmo luta contra o que ele constrói. Não consigo entender muito a cabeça do português, não. Bom, no segundo tempo, um jogo totalmente, vamos voltar para a estatística, né? Totalmente amarrado, não aconteceu nada de nada, de nada. O Palmeiras até criou mais, né? O Cerro teve que se dispor a sair, acabou deixando espaço, e aí a qualidade técnica do Palmeiras acaba se sobrepondo, naturalmente, sobre a do Cerro. É um time muito, muito fraco. A gente está falando aí atualmente é o oitavo, não sei. Bom, quando eu fiz o vídeo do Shorts era o oitavo, mas vamos ver como ele está hoje. É o oitavo do Paraguaizão, que tem 12 times. Inacreditáveis 12 times. E os caras são oitavo. E aí, meus amigos, a questão é que estamos, apesar do time não ter jogado bem, apesar do futebol fraco, nós estamos na próxima fase e agora esperamos o resultado de Mirassol e LDU. Então, o nosso próximo adversário sai desse jogo. LDU teria a chance de tentar uma vingança contra o Palmeiras daquela virada histórica, né, da temporada passada. LDU que nessa temporada tem o Daverson. Bom lembrar que tem o Daverson lá. E se passar o Mirassol, apesar de estar mal no brasileiro, ele está se recuperando. E é um time chato, né? O Mirassol é um time chato. A gente tem algumas derrotas recentes para ele, tem uma derrota histórica para eles, né? Lá em 2013. É um time chato. Não, eu não gostaria de pegar o Mirassol, eu prefiro a LDU. Acho que é um time mais fraco tecnicamente. O Daverson, que é o atacante deles contra o Palmeiras, acho que ele tende a não
performar tão bem, e o Palmeiras pode entrar na cabeça dele, conhece bem o personagem, né? Mas é um perigo também, né? Ser eliminado, jogando esse futebol, ser eliminado para LDU do Daverson entraria para a história. Seria, assim, um roteiro maldoso com o Palmeiras. Mas Libertadores é isso, né? Estão sujeito a tudo, não dá para escolher. E, porra, você ficar com medo de Mirassol e LDU também estando de sacanagem, né? Estamos jogando mal, mas o Palmeiras tem que melhorar e fazer por ser maior do que esses dois times, não importa quem seja. E outra, do outro lado da chave tá vindo Platense e Fluminense, que o Platense classificou agora nos pênaltis. Então, do quem vir de Mirassol e LDU, o Palmeiras tem que se mostrar favorito e se sobrepor. E, do outro lado da chave também. Pô, Platense e Fluminense. Fluminense tá mal pra caralho. Tudo bem que perdemos pra eles recentemente. Mas a gente é muito mais time que o Fluminense. A gente precisa mostrar isso em campo de alguma maneira. E se passar o Platense também, meu amigo? Pelo amor de Deus, ter medo de Platense é brincadeira. Tem tudo, a gente tem um caminho traçado, na verdade, para chegar até a final. Do outro lado da chave, o Cruzeiro e o Flamengo estão jogando agora. É daqui que provavelmente vai vir o nosso grande rival. Porque de Tolima, Independente Del Valle, foda-se. Rosário Central e Corinthians. Tanto faz, né? Acho que os dois times são chatos para jogar em mata-mata. O Corinthians tem o peso de ser um rival. E o Rosário Central tem o peso de ter o Di Maria e ser um time argentino chato. E Estudiantes passou aqui da Católica, né? Eu acho que quem passar aqui perde pro Estudiantes, tá? Acho que o Estudiantes é o favorito aqui. Inclusive, seria uma boa semifinal aqui, um Estudiantes e Cruzeiro, um Estudiantes e Flamengo, pra dar uma cansada, quem sabe, dar um Estudiantes e Palmeiras na final. Seria uma boa final. Mas o Estudiantes é chato na final também. Foda-se. Passamos para as quartas. Com esse time aí, temos que se preocupar com as quartas, meus amigos. Acho que final é sonhar demais. Sonhe pelo título, torce pelo título. Sonhe pelo título, mas com esse futebol tá muito longe. E o caminho até a final também tá longe. A gente tá nas quartas. Vamos com calma, passamos. É isso, porra. Tava difícil. Nunca perdemos no Paraguai. Nunca perdemos pro Cerro no Paraguai. Já perdemos em casa. Em casa, tudo bem. Mas no Paraguai, não. Ah, que estatística do caralho, né? É isso, galera. Avante palestra, passamos. Pega nós, porra! Libertadores é muito Palmeiras, caralho. Tem que respeitar. É isso. Curte aí, se inscreve, comenta se você gostou, se você discorda, o que você discorda, se você acha que o Palmeiras chega até o final, quem vai ser o adversário do Palmeiras nas quartas, né? Porque não tá definido, se é Mirassol ou se é LDU. Depois você me conta aí, você do futuro. E é isso. Avante palestra.